Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição o resultado da apreciação pelo TCE em sessão extraordinária das contas do governo de Mato Grosso. Durante aproximadamente 2h30, o Pleno do Tribunal de Contas apreciou o balanço de 2015 do governo de Mato Grosso. Irregularidades foram identificadas pela equipe técnica, que não foram capazes de macular a apreciação dessas contas, nem mesmo a referente aos gastos com pessoal acima do limite constitucional, uma vez que, após apresentar crescimento de quase 80% entre 2011 e 2015, registrou sucessivas quedas nos 2 últimos quadrimestres do ano passado. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um prazo de até 2 quadrimestres para a redução dos limites, sendo que o montante a ser reduzido deve ser de pelo menos 1/3 no primeiro. O atual governo reduziu já no 3º quadrimestre, ou seja, no primeiro quadrimestre seguinte à superação do limite, 45,45% do valor que foi superado. E dessa forma já caminhando no sentido do restabelecimento do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. É evidente que não há como ser punido o gestor durante o período que a legislação lhe outorga a adequação dos referidos gastos. Entendimento diverso implicaria afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como tornaria letra morta o conjunto de dispositivos da LRF que permite ao gestor a correção de rumos da política fiscal, justamente para que não possa futuramente ser punido. O procurador de contas também esclareceu que, considerando o fato do país apresentar um PIB negativo em 2015, a legislação prevê que o Estado tem até dezembro de 2016 para se restabelecer. O restabelecimento do limite ele é fundamental para permitir ao Estado que não gaste consigo mesmo, e que tenha a possibilidade de investir em políticas públicas. E também a importância do restabelecimento é evitar sanções ao próprio Estado de Mato Grosso. Porque, não havendo restabelecimento do limite, o Estado passará a não receber recursos de convênio da União. Ainda sobre o assunto, o conselheiro relator reconheceu algumas medidas adotadas pelo Executivo Estadual para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, suspensão do pagamento de indenizações, providência que, segundo dados do Sistema Estadual de Administração, já teria proporcionado uma economia de aproximadamente 5 milhões de reais. Representando uma redução de 93,5% em indenizações de férias e 96,5% em indenização de licenças-prêmios. Segundo, reforma administrativa com implementação da Lei Complementar 566 de 2015, que dispôs sobre a organização administrativa do Estado, o que teria proporcionado ainda em 2015 a redução de 13,43% dos cargos comissionados, resultando na economia de R$ 15.877.395,00. Terceiro, suspensão da concessão de aumento de carga horária, vedando-se ampliação das jornadas de trabalho. Outro ponto que também foi destacado no voto foi a dívida ativa do Estado, que passou de 16 bilhões e 600 milhões em 2014 para pouco mais de 24 bilhões de reais em 2015. Essa realidade me leva a propor a elaboração de recomendação no sentido de agilizar, do governo do Estado, agilizar a implementação do plano de ação de recuperação da dívida ativa, encaminhado a esse tribunal pela Procuradoria-Geral do Estado. Registros contábeis incorretos levaram o conselheiro relator a recomendar melhorias ao FIPLAN, que é o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado. O meu entendimento é no sentido de que efetivamente falta transparência às demonstrações contábeis do Estado, o que de fato prejudica os controles interno e externo e principalmente o social, sendo que para a transformação dessa